Olá! Hoje eu vou começar esse episódio de uma maneira diferente. Quero contar uma história. Eu tenho uma lembrança na minha memória que eu nunca vou esquecer. Eu tinha por volta de 12 anos, era a hora do intervalo na escola, todos os meninos estavam escolhendo os times para jogar futebol, e eu fui para perto do grupo e perguntei: posso jogar? O menino mais popular olhou para mim e disse: não, você é muito fraco, você não sabe jogar. Todos riram de mim. Eu senti o meu rosto queimar, virei as costas e fui sentar sozinho embaixo de uma marquise. Naquele momento, algo aconteceu dentro de mim. Uma voz sussurrou: você não é bom o suficiente. Você não pertence aqui. E essa voz me acompanhou por anos. Hoje tenho 67 anos e até hoje nunca aprendi a jogar bola. E ninguém me escolheu para fazer parte de time algum. Então, bem-vindo ao episódio de número 2 da série 7 prisões emocionais que prendem a sua vida. E hoje eu vou falar sobre a prisão da rejeição e como ela destrói vidas silenciosamente. O que é rejeição? Rejeição é quando você sente que não é aceito, que não é bom o suficiente, que não pertence àquele ambiente, àquele local. É diferente do medo, que é sobre o que pode acontecer. A rejeição, por outro lado, é sobre algo que já aconteceu. Alguém já disse não para você. Alguém já te deixou de fora. Alguém já escolheu outra pessoa em seu lugar. Um exemplo de rejeição é a rejeição parental. Conheço um homem que cresceu com um pai que nunca o validou. Seu pai era um homem de sucesso, empresário bem-sucedido, respeitado na comunidade. Mas para o filho, ele nunca tinha tempo. E quando o filho trazia boletim com notas boas, o pai dizia: por que você não tirou um 10? Com certeza o filho sentia-se frustrado. Sentia aquele pesar de não conseguir satisfazer ou agradar o pai. E quando o filho conquistava algo, o pai já estava pensando no próximo desafio. Resultado: esse menino cresceu, se tornou-se homem e hoje, aos 45 anos, é um workaholic. Ele trabalha 14 horas por dia. Tem sucesso profissional, mas seus relacionamentos são vazios. Porque internamente ele ainda está tentando provar ao pai que ele é bom o suficiente. Mas o pai nunca vai dizer que é, porque o pai já morreu há vários anos. Então ele está preso em um ciclo infinito de busca de aprovação. Essa é a rejeição parental. Talvez ela seja a mais profunda na vida de alguém. Agora, toda rejeição ela é sustentada por uma raiz. A rejeição ela vem de vários lugares. E a primeira raiz, ou primeira causa que eu listei de rejeição é essa rejeição parental que eu acabei de descrever. É quando os pais não validam os seus filhos. É quando os pais comparam os seus filhos, criticam os seus filhos, favorecem um filho em detrimento do outro. Conheço uma mulher que era a filha errada de um casal. Seus pais queriam um menino, um filho, e ela era filha. E ela cresceu ouvindo: que pena que você não é um menino. Hoje, aos 50 anos de idade, ela ainda luta com a sua identidade feminina. Ela se veste como homem, ela age como homem, porque internamente ela acredita que ser mulher é errado. Uma outra raiz ou causa de rejeição é a rejeição de pares ou de iguais. É o bullying na escola, é o ser deixado de fora, é o ser ridicularizado. Conheço um rapaz que tinha excesso de peso na adolescência. E os colegas o chamavam de baleia. Ele emagreceu, ficou forte, musculoso, mas ele ainda se vê como gordo.
Porque a rejeição ficou gravada na sua identidade. Uma outra raiz ou causa de rejeição são as rejeições românticas. É quando alguém é deixado pelo seu parceiro ou parceira. É quando alguém é traído. É quando alguém é escolhido em segundo lugar. Conheço uma mulher que foi deixada pelo marido depois de 20 anos de casamento. Ele saiu com a secretária. Ela ficou devastada, não apenas pela perda do casamento, mas pela mensagem que ela recebeu e inculcou. Você não é suficiente. Você foi substituída por alguém melhor. Hoje, 10 anos depois, ela ainda não consegue se relacionar, porque o medo de ser rejeitada novamente é maior do que o desejo de amar. Uma outra raiz, ou uma causa de rejeição, é a rejeição espiritual. E é aqui que entra algo muito importante. Muitas pessoas cresceram em ambientes religiosos onde receberam a seguinte mensagem: você é um pecador. Você é indigno. Você não é bom o suficiente para Deus. Resultado? Elas têm uma relação com Deus baseada no medo e na culpa, não em amor. Elas acreditam que Deus as tolera, as suporta, mas não as ama. Isso é uma rejeição espiritual profunda. E como se manifesta a rejeição? Agora, deixa eu mostrar para você como a rejeição se torna uma prisão. Vou te mostrar os padrões. Primeiro padrão que a pessoa desenvolve: uma busca obsessiva de aprovação. A pessoa que foi rejeitada passa a vida tentando provar que ela é boa o suficiente. Ela trabalha demais, ela é perfeccionista, ela não consegue descansar porque o descanso significa parar de provar que ela é boa o suficiente, que ela é capaz o suficiente. Conheço uma mulher que é médica, tem 2 mestrados, fala 5 idiomas, mas ela ainda se sente inadequada. Porque internamente ela está tentando provar ao pai que a rejeitou, que ela é valiosa, que ela consegue, que ela pode. Padrão de número 2, isolamento. Outras pessoas que foram rejeitadas fazem o oposto. Elas se isolam, dizendo para si mesmo: se eu não me relaciono, eu não posso ser rejeitado. Conheço um homem que vive sozinho há 20 anos. Ele tem amigos, mas não deixa ninguém chegar perto, porque a dor da rejeição foi tão grande que ele preferiu ficar sozinho. Um outro padrão: agressividade. Algumas pessoas que foram rejeitadas se tornam tão agressivas. Elas atacam as outras antes de serem atacadas. E elas dizem para si mesmas: se eu rejeitar você primeiro, você não pode me rejeitar. Conheço um rapaz que é conhecido por ser durão. Ele é agressivo, ele é crítico, ele é frio. Mas por baixo disso há um menino de 8 anos que foi rejeitado pelos colegas e decidiu nunca mais deixar ninguém chegar perto. Criou uma barreira, uma muralha em torno do seu coração. Um outro padrão: relacionamentos tóxicos. Muitas pessoas que foram rejeitadas se colocam em relacionamentos onde são rejeitadas novamente. Por quê? Porque é familiar. Porque faz sentido com a crença que elas têm sobre si mesmas. Conheço uma mulher que foi rejeitada pelo pai. Ela se casou com um homem que a rejeita emocionalmente. Ele não a toca, não a valida, ele não a vê. Quando eu perguntei por que ela não sai desse relacionamento, e ela disse: porque eu mereço isso. Porque eu não sou boa o suficiente. Ela está presa em um relacionamento que replica a rejeição que ela recebeu na infância. Agora, a rejeição não apenas machuca. Ela define como você se vê e como você se relaciona com o mundo. Uma verdade sobre a rejeição. Vou compartilhar essa verdade que liberta.
Primeira verdade: a rejeição não define o seu valor. Você foi rejeitado por uma pessoa ou por várias pessoas, mas isso não significa que você é rejeitável. Significa que aquela pessoa não conseguiu ver o seu real valor. Ou que aquela pessoa tinha suas próprias feridas que a impediram de amar você como você é. Conheço um homem cujo pai o rejeitou. O pai era um homem ferido que foi abusado na sua infância. Ele não tinha capacidade emocional de amar ninguém bem. E quando meu amigo entendeu isso, que a rejeição do pai não era sobre ele, era sobre as feridas do pai, algo mudou, uma chave virou dentro dele. Ele começou a se compadecer do pai. Ele começou a se amar. Uma outra verdade: você foi escolhido por Deus. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, verso 4, verso 5. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que isso significa? Significa que antes do universo existir, Deus olhou para você e disse: eu quero esse, eu escolho esse. Então você não é um acidente, você não é um erro, você foi escolhido antes mesmo de você nascer. Uma outra verdade: a rejeição humana não é a rejeição divina. Muitas pessoas confundem as duas. Se meu pai me rejeitou, então Deus também me rejeita. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, 38 e 39: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potências, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus. Nem a sua performance, nem os seus erros, nem o que as outras pessoas dizem sobre você. Você é amado incondicionalmente. Então, deixe isso penetrar na sua alma. Você é amado incondicionalmente. Agora, uma ação prática para a libertação. Como você se liberta do sentimento de rejeição? Primeiro passo: identifique a rejeição. Pergunte a si mesmo: onde fui rejeitado? Por quem? Quando? Pode ser na infância, pode ser recente, mas identifique. Segundo passo: sinta a dor. Muitas pessoas tentam pular essa etapa. Elas dizem: já passou, não vou mais pensar nisso. Mas a dor não processada fica armazenada no corpo. Vira raiva, vira depressão, vira ansiedade. Você precisa permitir-se sentir a dor, chorar, lamentar, porque só quando você sente, você pode curar. Terceiro passo: perdoe quem o rejeitou ou a rejeitou. Isso é importante. Perdoar não significa que o que a pessoa fez foi certo. Significa que você está soltando o poder que aquela pessoa tem sobre você. Enquanto você não perdoa, você está preso àquela pessoa. Você está vivendo a vida dela. A vida de quem foi rejeitado. Quando você perdoa, você se liberta. Deixa eu fazer uma oração com você e por você. Pai, eu reconheço que fui rejeitado. Eu reconheço que isso dói. Eu reconheço que isso moldou como eu me vejo. Mas eu também reconheço que a pessoa que me rejeitou era ferida e que ela fez o melhor que podia com o que tinha. Então eu escolho perdoá-la. Não porque ela fez foi certo, mas porque eu quero ser livre. E eu escolho acreditar que você, Deus, me vê, que você me ama e que você me escolheu.
Eu recebo isso em nome de Jesus. Sou livre da rejeição. Amém, amém e graças a Deus. Quarto passo. Reconstrua a sua identidade em Cristo. A identidade que você construiu baseada na rejeição é falsa. Você precisa construir uma nova identidade baseada na verdade. Aqui estão algumas afirmações para você repetir todos os dias. Eu sou amado por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou valioso para Deus. Eu sou digno do seu amor. Eu pertenço a uma família, à família de Deus. Então repita essas afirmações até que elas se tornem verdades no seu coração e não apenas na sua mente. E deixa eu passar uma ação para você para essa semana. Escreva uma carta para a pessoa que te rejeitou. Você não precisa enviar. Essa carta é para você. Diga tudo o que você precisa dizer a essa pessoa. Toda raiva, toda dor, o que você gostaria que tivesse sido diferente, escreva. Depois, queime a carta ou a rasgue. É um ato simbólico de libertação. A gente chama isso de ato profético. E finalizando, se você foi rejeitado, eu quero que você saiba, isso não é sua culpa. E você não está sozinho. Milhões de pessoas carregam feridas de rejeição. Mas a boa notícia é que você pode ser curado. Então compartilhe nos comentários qual rejeição você está carregando. Você não precisa se identificar. Apenas compartilhe para que você possa começar a processar a sua rejeição. E se inscreva no canal, porque no próximo episódio vamos falar sobre a prisão da culpa. E muitos de vocês vão se reconhecer nela também. E lembre-se, você foi escolhido. Você é amado, é amada. Você pertence à família de Deus. Que Deus abençoe a sua jornada de libertação e até o próximo episódio.